O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e da Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Ai de vós, que vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Assim era que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir, irmãos queridos, o Espírito de Deus para refletirmos sobre a palavra. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Podemos sentar um instantinho, filhos queridos. Estamos no 6º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje traz essa fala de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, como o sermão da planície. Jesus desce da montanha. Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Jesus desce com os seus discípulos. É interessante que Lucas coloca na narração de Lucas esse sermão, essa fala de Jesus, está logo após Jesus ter chamado os seus discípulos. Então ele chama os discípulos, desce com os discípulos da montanha, levanta os olhos, olha para Deus, para o céu, e fala para os discípulos essas bem-aventuranças e esses ais. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que agora choram, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os perseguidos. E aí vem nos ais. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tem farturas, porque passareis fome. É meio estranho essa palavra, pode parecer meio estranho, mas ela fica estranha se a gente associa ela aquilo que nós entendemos assim vulgarmente de riqueza, Ai de vós ricos, a gente já pensa numa montanha de dinheiro. Ai de vós pobres, a gente já pensa naquelas pessoas. O Senhor Jesus Cristo, Ele está falando tudo isso relacionado às coisas de Deus, às coisas do céu, às coisas do reino, coisas de Deus. Ai de vós, por isso é que Ele diz bem assim, ai de vós,
felizes, né? Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então ele está relacionando, ele está ensinando para os discípulos, né? Está falando para os discípulos dele: felizes os pobres, porque deles é o reino de Deus. Ai de vós os ricos, porque já tendes vossa consolação. A liturgia traz todo o contexto preparado, né? Pela primeira leitura do profeta Jeremias, pelo Salmo 1 da Sagrada Escritura, pela leitura segunda, que é da carta de Paulo aos Coríntios. Quem lembra o que a gente cantou no refrão do Salmo? Como é que era? Refrão do Salmo a gente cantou dizendo o quê? Vou dar uma pistinha. É feliz quem a Deus se confia. Nossa memória está fraquinha, né, gente? É feliz quem a Deus se confia. Foi o que a gente acabou 2 minutinhos atrás de cantar no Salmo. É feliz quem a Deus se confia. Tão lindo esse Salmo. É feliz quem a Deus se confia. O que Deus está falando é que o Senhor Jesus está ensinando para a gente: a nossa riqueza, a nossa confiança, a nossa alegria deve estar em Deus. Devemos estar confiados, nos confiarmos a Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é: nós não podemos confiar primeiro nas criaturas do que no Criador. Não podemos colocar a nossa confiança nas coisas de Deus, ao invés de colocar a confiança no Deus das coisas. É feliz quem a Deus se confia. Primeira leitura do profeta Jeremias, Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem. Olha que forte. Maldito o homem que confia num outro homem. Como é que a gente vai colocar a confiança numa outra pessoa que é tão frágil quanto a gente? Quantas vezes eu já machuquei pessoas sem nem querer machucá-las? Quantas vezes eu já passei por alguém sem notar e depois a pessoa saiu, se afastou da igreja e disse: nunca vou mais na igreja, o padre passou por mim e não me disse bom dia. Nós somos frágeis e às vezes a gente machuca as pessoas, fere as pessoas sem querer. Às vezes dentro da casa da gente, um irmão nosso que criou com a gente, que comeu com a gente na mesa, que dormiu no mesmo quarto conosco, nosso pai morre e vamos nos tornar inimigos no tribunal por causa de meio palmo de terra. Muitas vezes aquele que é nosso sócio, que hoje divide conosco os lucros da nossa empresa milionária, daqui a 2, 3 anos vai estar brigando conosco num tribunal. Colocamos às vezes nossa confiança nas pessoas antes de Deus. É fracasso certo, porque as criaturas são limitadas, só Deus é fiel, só Deus não engana, só Deus não mente. Olha o que diz o profeta Jeremias: maldito o homem que confia no outro homem, bendito é o homem que confia no Senhor, bendito o homem cuja esperança é o Senhor. E aí ele faz uma comparação que é a mesma que está no Salmo 1. Bendito o homem cuja esperança é o Senhor, ele é como uma árvore que foi plantada junto às águas, estende as raízes e busca a umidade, por isso ele não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua no tempo da seca. No Salmo a gente cantava: é feliz quem a Deus se confia, e dizia, né? Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Quem não anda conforme o conselho dos perversos. Qual é o conselho que você está seguindo? Você está seguindo o conselho dos perversos ou o conselho da palavra de Deus? Feliz o homem que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Você está se sentando na mesa dos zombadores? A palavra de Deus diz: feliz o homem que encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Ao invés de irmos no conselho dos perversos, ao invés de estarmos na mesa dos zombadores, vamos nos debustar sobre a palavra do Senhor Deus, meditar na palavra do Senhor Deus dia e noite. Essa é a felicidade. E aí o salmista vai trazer a mesma comparação do livro do Jeremias. Ele diz: eis que este homem é semelhante a uma árvore
que à beira da torrente está plantada, sempre dará frutos no seu tempo. O homem que confia no Senhor é como essa árvore plantadinha perto da água, vai estendendo as raízes em busca da água que está ali pertinho. Virá o calor, virá o sol, mas ele não vai temer, porque ele confia em Deus. Mas agora o homem que confia em Deus, como esta árvore, não vai mais ter sol sobre ela, não vai vir o calor forte sobre ela, virá. Mesmo que você confie em Deus, você também vai ter luto. Mesmo que você confie em Deus, você também vai sofrer doença no seu corpo ou doença no corpo de pessoas que você ama. Porém, este não vai sofrer a míngua do tempo da seca, não vai temer a chegada do calor, porque confia em Deus, porque em Deus está a sua confiança, não na fragilidade dos homens. Bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário do homem que confia em Deus, o perverso é igual a uma palha seca, espalhada, dispersa pelo vento. Aquela palha seca que não tem raiz, está soltinha, o vento vem, vai, leva para onde quer. O homem que confia em Deus, ele tem sua raiz, esta árvore plantada. Você que é temente ao Senhor, você que conhece a lei de Deus, você que medita na palavra, você sabe, você conhece, você não deixa o vento carregar você para lá ou para cá. Você não está uma hora mal, sem esperança, porque mesmo na dor, mesmo na controvérsia, mesmo na disputa, a sua alma é livre, o seu espírito é inflado pelo amor de Deus. Você sabe em quem você confia, no Deus de todas as coisas e não nas coisas de Deus. É dessa confiança que a palavra também quer nos falar na segunda leitura, que é de Paulo aos Coríntios, quando Paulo, ensinando ao povo de Corinto, diz: olha, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode ter gente que diz que não há ressurreição? Quantas pessoas que acreditam em tantas balelinhas que se apresentam por aí, né? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, não tem valor algum. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos os mais dignos de compaixão de todos. Fala aqui também da ressurreição, e fala do Cristo que ressuscitou, que é essa esperança que nós temos na ressurreição do Cristo. Daqui a 2 segundinhos nós vamos professar a nossa fé, vamos dizer que cremos em Deus Pai, vamos dizer que cremos em Jesus Cristo, que foi sepultado, que desceu à mansão dos mortos e que ressuscitou ao 3º dia, e que está à direita de Deus para julgar vivos e mortos. Um Cristo que ressuscitou uma vez por todos nós, um Cristo que veio a este mundo, assumiu a sua missão, passou pelo sofrimento, mas não se deixou levar como palha seca, porque sabia onde estava a sua raiz. Passou, sofreu o sol quente, sofreu o deserto, mas estava enraizado em Deus como árvore plantada ao lago do rio. Não se deixou abalar e assumiu sobre os seus ombros a nossa cruz. Venceu a morte para nos trazer ressurreição. Então, meus amores, o padre vai dizer uma coisa que às vezes gera confusão na cabeça dos cristãos católicos: ressurreição e reencarnação são coisas antagônicas, são coisas opostas. Ressurreição é o Cristo, veio a este mundo, assumiu sobre si as suas dores, sofreu a morte, desceu à mansão dos mortos e destruiu, travou uma batalha com a morte e venceu, ressuscitou ao 3º dia, para que todos nós tenhamos o direito à ressurreição. Ele assumiu as nossas culpas, ele ofereceu a vida dele por todos nós. Não há lógica em crermos que nós vamos morrer e reencarnar para pagar os nossos pecados. Quando a gente crê nisso, a gente elimina o sacrifício de Jesus, que já fez isso uma vez por todos nós. Então, todo aquele que segue a palavra do Senhor, todo aquele que busca uma vida de retidão, todo aquele que busca estar no caminho de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Todo este que está em estado de graça, que vive na busca da graça, que se arrepende das suas faltas, que busca viver os sacramentos, os sinais da lei de Deus, todo este está no caminho da salvação.
não vai reencarnar, porque a gente não consegue, nossa fragilidade, a fragilidade dos que confiam no homem, a fragilidade dos que confiam nas coisas, nós não temos capacidade de pagar os nossos pecados, mesmo que a gente encarne e reencarne trocentas milhões de vezes. Isto não é necessário, porque Cristo já fez uma vez por todos. Então, ressurreição de Jesus Cristo não pode conviver com reencarnação. Reencarnação elimina, anula, aniquila o sacrifício redentor de Jesus, que deu a vida dele uma vez para que todos nós tenhamos vida. Feliz quem a Deus se confia. Infeliz quem se confia em si mesmo, quem confia nas suas próprias forças, poderes. Infeliz do homem que confia no outro homem. Feliz quem coloca sua confiança no Deus Criador. Feliz quem a Deus se confia. Vamos dizer juntos isso, esse refrão do nosso salmo? Feliz quem a Deus se confia? Feliz quem a Deus se confia. Essa é a palavra para nós levarmos desta Santa Missa para nossa casa e para nossa vida. Que a palavra de Deus, irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna.